Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E este é o segundo vídeo falando sobre livre-arbítrio. O tema é, existe livre-arbítrio ou é livre escolha? E vou colocar a mesma referência, está em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do modo que é aparente. Então, o que nós vemos hoje, Deus não criou assim. Eu vou trazer esse vídeo, esse segundo vídeo, como conclusão sobre livre-arbítrio e livre escolha. Eu olhei e assisti o primeiro vídeo e eu dividi em 4 pontos o primeiro vídeo. Eu quero falar a todos que seguem o canal Cristo Sem Fronteira que foi através da Epístola de Romanos aos crentes de Roma que eu consegui entender, consegui ver que não existe livre-arbítrio. Principalmente quando você entra no capítulo 3, no capítulo 5 e no capítulo 7. Principalmente nesses 3 capítulos, onde Paulo explica exatamente que o ser humano está totalmente caído e declinado ao pecado, à carne. O primeiro ponto que eu vou falar vai ser sobre a parte que eu iniciei, a parte introdutória. Eu falei muito que nós temos que entender o ser humano hoje não compreende porque não busca a palavra de Deus. Não há nada que Deus cria que não seja perfeito, que não seja bom. Tudo que Deus cria é bom. Entendemos isso? Nós vamos para a segunda parte. Ele é perfeito. Deus cria tudo perfeito. Adão, como falei em Gênesis 2, capítulo 7, versículo 7, perdão, e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz que Adão é alma vivente. E continuando o versículo, diz que Jesus é espírito vivificante. Assim como Eva também era alma vivente, foi criada, foi tirada da lateral, da costela de Adão. Ambos eram vasos, vazios por dentro, mas perfeitos. Foram criados perfeitos por Deus. Não tinha conhecimento, não tinha informação. Deus descia para conversar com eles, principalmente com Adão. É o que relata a Bíblia. Adão foi criado, Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo, manifesto no útero de uma mulher. Eles conseguem compreender que a concepção de Jesus e a criação de Adão e Eva foram totalmente diferentes do padrão de toda a humanidade depois de Adão e Eva. Por isso que se Adão não tivesse pecado, nós íamos ter os atributos exclusivos de Deus, que foi isso que eu falei, sobre 2 atributos, sobre o atributo do amor e o atributo da mentira. E falei também que o inimigo tem um atributo da mentira que, após a queda, após o pecado, Adão aceitou ele. Aceitou porque pecou. Então ele passou a bola, passou a peteca, passou a bomba. E Adão explodiu com ela. É a aceitação. O pecado nada mais que ele aceitou. O inimigo
já é um estado pecaminoso. Satanás, Lúcifer, como um leão, serpente, e o Adão praticamente aceitou isso. Ele quis isso para ele momentaneamente e afetou momentaneamente. Com o pecado na vida do ser humano é algo momentâneo. E o ser humano sempre está caindo, porque o pecado gera vícios momentâneos que não conseguem ser preenchidos. Adão foi lá, pecou, e isso encadeou para todos os seres humanos atributos de Deus, mas também atributos do diabo. Eu falei sobre conhecimento e informação. Aí nós vamos para Provérbios. Essa é a primeira parte das 4. Provérbios. Vou trazer a análise de pelo menos 5 partes de Provérbios. Sabemos que o Provérbios 1 fala: Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele fala no Provérbios 1, no versículo 5, a parte A: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Ouvir é ter atenção no que a outra pessoa está falando. É você realmente abrir teu coração para aquilo que a pessoa fala. Crescer é adquirir no que está ouvindo uma base para viver e para saber viver com entendimento para chegar a ser sábio. Então, quando você fala de uma pessoa sábia, é aquela que ouve o ensinamento da outra pessoa. Quando acontece algo com ela, ela acaba lembrando daquilo e entendendo, usando o seu entendimento, sua inteligência, para não cair sobre aquilo que foi falado ou aquilo que foi ensinado, fazer com que ela adquire mais e mais informações e conhecimento para toda a estrutura da vida, da base da vida dela, para que ela não erra, não leve ao erro. Outra coisa que podemos entender sobre sabedoria é quando aprendemos e adquirimos conhecimento através de outra pessoa. Você passa a aceitar a experiência daquela pessoa na tua vida e você usa isso aí para não levar ao erro, como eu falei. Segundo parte sobre provérbios, que são 5 partes, vão ser os 5 primeiros provérbios. Provérbios 2, do versículo 1 ao 5. Se tiver a oportunidade, lê todos esses pontos dos provérbios que eu estou falando. A base do Provérbios 2, do versículo 1 ao 5, é nos mostrar a busca nossa estar no coração e atento no que ouvimos para chegarmos a ter entendimento. O Provérbios 3, do versículo 1 ao 8, nos mostra que o nosso coração devemos confiar totalmente em Deus a todo momento e não se basear no nosso entendimento. Novamente, entendimento. Devemos entender tudo, deveríamos entregar tudo para Deus para sermos guiados e dependentes dele. A base do Provérbios 4, do versículo 1 ao 9, nos mostra que devemos aceitar a correção e estar atento ao conhecimento em nossa inteligência.
Presta atenção que eu vou ler do versículo 3 ao 6 do Provérbios 4. Olha o que ele fala. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarde os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te honrará. Ama-te, e ela te conservará. Olha que interessante que ele fala. Ele fala para reter no coração, para guardar, para poder viver. Adquira sabedoria, adquira inteligência, quer dizer, adquirir é você buscar, você lutar, você comprar, você ter o prazer de estar com pessoas que tenham mais conhecimento que você lutar para adquirir isso aí através de outras pessoas. Porque existe muitas pessoas, principalmente na época de Salomão, muitos sábios, e ele se tornou um homem mais sábio do mundo. Não existiu homem tão sábio quanto ele antes dele e após ele. Lógico, tiramos a exceção de Jesus. A Bíblia fala de um ser humano normal, de Adão até a atualidade. Porque Salomão, ele pediu sabedoria a Deus. E ao mesmo tempo que ele pediu sabedoria a Deus, ele tinha pessoas à sua volta e ele buscou isso aí. Ele lutou para adquirir sabedoria e inteligência. Em Provérbios 5, do 1 ao 14, nos mostra para que não se envolva com mulher estranha, alheia. Esse tipo de mulher busca só o prazer e a satisfação na carne e na vida. Olha a análise desses 5 provérbios. Se tiver a oportunidade de ler, e vocês vão ver o tanto que é importante você conhecer e ter informação. E a Bíblia nos mostra, nos relata tantos pontos bons e tantos pontos ruins para que nós possamos chegar a esse conhecimento e informação de uma vida boa a cada dia. A criação de Deus, falei também que a criação de Deus é reta, correta em todas as suas ações. E Deus criou um ser humano reto, correto, em Eclesiastes 7, 29, e temos um relato de Jó, capítulo 1, e Jó, capítulo 2, Deus falando que Jó era reto aos olhos de Deus. Presta atenção que o que é ser reto? Ser reto é uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que o caminho dela, a caminhada dela, não tem vacilo. A caminhada de Jó não tinha vacilo perante Deus, no olhar de Deus. Mas Jó precisava ser provado, ser testado por Deus, porque ele não tinha uma intimidade, uma profundidade com Deus. Por isso que está em Jó 42, se tiver a oportunidade também lá, que Jó declara que antes ele só ouviu falar, agora ele via, realmente ele conhecia Deus Todo-Poderoso. Então tem muito crente que só ouve falar, não busca. Ouviu falar em pregação, ouviu falar nas redes sociais, ouviu falar outras pessoas, mas não tem intimidade com Deus. Ouviu falar não é intimidade. Intimidade é quando realmente você
uma das coisas que Jesus fala é: fecha a porta do teu quarto, em Mateus 6, e converse com teu pai. Porque aí você passa a adquirir intimidade, você passa a abrir teu coração para ele e realmente entendendo a vontade dele na tua vida. Também temos que compreender também que Noé, Abraão, Moisés, Enoque tiveram também um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Noé, no meio daquela sociedade, Deus vai lá e resolve dar um restart e faz ele criar a arca, salvar ele e mais 7 pessoas, um total de 4 casais. Ele com a esposa, os filhos com as esposas deles. E que Enoque gerou Metusalém, Metusalém gerou Lameque e Lameque gerou Noé. Isso quer dizer que Enoque é o trisavô de Noé, ou Noé é o trineto de Enoque. Enoque gerou Metusalém, Metusalém gerou Lameque, Lameque gerou Enoque. Noé, perdão. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu falei sobre as 3 ordens que Deus colocou para o homem, 3 ordenanças. Essas 3 ordenanças foi antes da queda do homem. Gênesis 1, 26 ao 28, Gênesis 2 ao 15, Gênesis 2, 24 e 25. Deus estabeleceu essas ordens, são princípios, devemos cumprir. Só que, olha que interessante, do 24 ao 25, Gênesis 2, ele coloca a primeira instituição na terra, o casamento. Aí o ser humano diz que tem Deus, aí o ser humano agradece Deus, eu não discordo de agradecermos a Deus o tempo todo pelas coisas que acontecem na nossa vida, mas o ser humano enche o peito, diz com maior entonação que tem Deus, está com Deus, Deus faz as coisas, Deus daqui, Deus dali, e de repente a pessoa é uma pessoa que realmente está totalmente enfiada no pecado porque não é casada. Tem uma outra pessoa na vida dela que não seja um cônjuge, não é casada. Então ela está totalmente no lodo do pecado. Ela está totalmente enterrada, afundada na prática pecaminosa, na prática sexual pecaminosa. Porque Deus estabeleceu a instituição, o casamento, e que seja multiplicado com relação a isso. Quer dizer, você tenha filhos, gerações. Outra coisa é o ponto 2. Em Romanos capítulo 6, versículo 20 ao 21, ele faz um paralelo do pecador e daqueles que estão livres em Cristo. Servo do pecado, servo de Deus. Eu coloco 4 pontos numa situação que todos os seres humanos temos: escolhas, ações, o que está no coração e o pensamento. Somos contaminados a fazer a nossa vontade. Buscamos sempre fazer a nossa vontade. E se você faz só sua vontade, você não está na presença de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Cristo. Todas as 4 situações nos contaminam pelo pecado, natureza pecaminosa de todo ser humano. E presumimos com isso que fazemos o melhor escolha para nossa satisfação. Se você busca
escolher e se satisfazer sempre, você não tem Jesus. Você está precisando se converter realmente para uma nova criatura. Você está precisando de um renovo, de uma restauração na sua vida através do Espírito Santo, porque a vida com Cristo é uma vida de renúncia. Agora eu quero mostrar uma coisa sobre livre-arbítrio, livre escolha, e todo o tema que eu estou colocando nesse vídeo é sobre isso. Muitas pessoas falam sobre ser bom. Toma cuidado nessa palavra, ser bom, porque Jesus deixa bem claro que bom é só Deus que está no céu. Só Deus que tem o atributo da bondade. Ele compartilhou com o ser humano, mas o ser humano, na queda, gerou só maldade no coração. O que é essa maldade no coração? Não é só fazer mal para o próximo, mas fazer mal para si mesmo. Porque se você está sendo induzido pela sua satisfação, pela sua vontade, pela tua carne, você está se autocondenando. Você está buscando condenação na tua vida. Só Deus tem a bondade dentro dele como a sua essência. Olha outra coisa também no Mateus 7, do versículo 9 ao 11. Jesus nos traz um exemplo de extremos, um contraste entre pão e pedra, peixe e serpente, e nós que somos maus e Deus que é bom. Aí ele fala assim: como pode um homem, um pai, o filho pedir pedra, o filho pedir pão, perdão, e ele dá pedra? O filho pedir peixe e ele dá serpente? Se vocês são maus e sabem dar coisas boas para os seus filhos, tira a Deus, que é bom. Ele não vai saber o que é ser bom, ou dar coisas boas, ou dar coisas más? Olha que nós estamos falando de um ser que a essência dele é perfeita. Em Romanos 3, 10, 18, e em Romanos 7, 18, do 21 ao 24, eu vou deixar um quadro aí com os pontos que eu quero mostrar. Os pontos que eu quero mostrar. Presta atenção que em Romanos 3, eu deixei grifado aí. Não há um justo, nenhum sequer. O que seria esse justo? Quando a palavra fala justo, é aquele que é salvo. Nesse ponto aqui, aquele que é justificado, aquele que Deus aponta e fala assim, ele está salvo. Aquele que é justificado em Cristo. Não tem nenhum que pode te auto-salvar. Não existe eu salvar a mim mesmo ou eu salvar o próximo. Não tenho a capacidade de me salvar e não tenho a capacidade de salvar o próximo. Outra parte grifada que está aí diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Se eu estou buscando a Deus, é porque realmente Deus, eu abri o meu coração para Jesus, o Espírito Santo é morada no meu coração, e realmente Deus está permitindo, aceitando que realmente eu busque-o, que eu tenha intimidade com Ele. Nós não temos a capacidade de buscar Deus por causa de nossa maldade, de nossos pecados. É Deus que faz isso. É Deus que nos ajuda nessa caminhada. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inútil. Todos nós, seres humanos, somos inúteis para Deus.
de Adão e Eva até hoje. Somos inúteis para Deus. Vivemos numa vida inútil. Desde o encontro com Jesus que nós nos tornamos justificados e Deus passa a permitir a nossa busca, o nosso entendimento com relação à Escritura Sagrada, com relação a tudo que está escrito aqui, nos revelando, nos mostrando. Não há quem faça o bem, não há nenhum só que faça o bem. Deixa bem claro aqui. O que é uma pessoa do bem? A essência da pessoa do bem é sempre fazer o bem. Ela nunca vai fazer o mal mesmo para uma pessoa má. Deus, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito Santo, fala sobre bondoso e fala sobre benigno. Deus, em sua essência, é bondoso, em seu ser é benigno. O que é bondoso? Bondoso que faz só o bem. O que é benigno? Que faz o bem até mesmo aqueles que não merecem. Todos nós não merecemos. E Deus continua fazendo com sua graça e misericórdia o bem para o ser humano. Em Romanos capítulo 7, do versículo 18 ao 21 e o versículo 24, diz, Paulo traz um relato, aí as partes grifadas, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum. Quer dizer, a carne do apóstolo Paulo, ele sabia que a carne dele nunca vai ser boa. A carne dele sempre vai trazer algo declinado para a sua satisfação, para o seu ego, para você querer sempre mais. Um homem nunca está satisfeito, ele sempre está insatisfeito com as coisas, ele sempre está querendo mais. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, a maldade está dentro do coração do homem. O homem tem que tirar isso. Aí vai ter muitas pessoas que vão falar, mas eu conheço pessoas, mas eu nunca fiz maldade nenhuma. Espera aí. Tem certeza? Tem certeza que você nunca fez mal a ninguém? Nunca falou mal de ninguém? Nunca acusou ninguém? Nunca xingou, nunca fez nada que possa gerar no ser humano um sentimento, uma emoção ruim? Pensa nisso, antes de falar que nunca fez mal a ninguém. No versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará da condenação? Em minha vida, através do meu estado pecaminoso. Paulo sabia que ele precisava de Cristo. Paulo sabia que ele dependia da salvação de Deus através de Cristo Jesus, através da graça que é Cristo. Eu também falei no vídeo anterior sobre João 3,16, em paralelo, entre 6 pontos sobre esse versículo. E no terceiro ponto, eu mostrei sobre um quadro que o ser humano leva ao caminho da condenação e não temos livre-arbítrio. Ponto. Não temos livre-arbítrio. É só Adão, Eva e Jesus que tiveram livre-arbítrio. Não temos livre-arbítrio porque nós todos estamos condenados ao inferno. A partir do momento que encontramos Jesus, abre o segundo caminho. Como pode dizer que você tem livre-arbítrio se você
já está condenado. E eu já mostrei que não somos bons, que não sabemos fazer bondade, que não somos benignos. Eu já mostrei. Isso quer dizer, a nossa natureza é fazer o que a gente acha que é bom. A gente acha que é o certo. A gente acha, esse achismo do ser humano, essa presunção do ser humano, isso é normal. Desde que o ser humano caiu, só a palavra de Deus para poder colocar ele no caminho e mostrar a essência de ser bom, de ser benigno. De ser bom e de ser benigno. Não quer dizer que uma pessoa boa e uma pessoa benigna vai para o céu. Uma pessoa só vai para o céu se tiver Jesus. Preste atenção sobre livre-arbítrio. Só quem tem uma livre escolha, que seria, abre os dois caminhos. Nós temos uma livre escolha porque aceitamos Jesus e a condenação havia em nossa vida. E através de Jesus passamos a ser salvos. Toda vez que a gente faz algo que desagrada, que está na Bíblia, que desagrada, e voltamos para o caminho da condenação, não quer dizer que a gente vai ser condenado, quer dizer que a nossa natureza nos puxa para o caminho da condenação, e não condenação total. O Espírito Santo vem e nos puxa, nos mostra, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que temos que retornar ao caminho de Cristo. O ser humano é assim, ele puxa, por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 7, sobre essa tração, essa força do pecado na vida do ser humano, da carne na vida do ser humano, que puxa, que conduz, que traga o ser humano. Faz como se fosse um aspirador de pó. Como se fosse um aspirador de pó. E quando você liga o aspirador de pó, puxa, atrai o ser humano. A sujeira vai trazer o aspirador de pó, puxa a sujeira, seja um aspirador de pó usado para carro, seja um aspirador de pó usado em casa, para o chão, ou algum aspirador de pó para tipo de móveis, ou até mesmo aquele aspirador de pó que pode puxar água. O que ele puxa? Ele puxa sujeira, ele puxa tudo que você considera desnecessário para a tua vida. É como se fosse a vida humana. Nós somos puxados para o aspirador de pó, para a sujeira. Ao mesmo tempo que o aspirador de pó, podemos entender que o aspirador de pó possa ser o nosso corpo, nós podemos entender que nós temos um aspirador de pó espiritual, um aspirador de pó espiritual, que quer tirar essa sujeira de nós. O nosso aspirador de pó humano quer atrair só coisas ruins. O aspirador de pó espiritual quer tirar essas coisas ruins. O Espírito Santo quer tirar para ele entrar. Não quer dizer que ele é um aspirador de pó ruim. O nosso é ruim. O Espírito Santo, como aspirador de pó, ele quer entrar. Ele quer tirar, drenar essa parte ruim que nós estamos aspirando, que nós estamos puxando. Nós puxa através de nossa natureza, o Espírito Santo vai lá, puxa para tirar de nós. Isso aqui eu não quero de você. Isso aqui eu não quero de você. E nós continuamos puxando coisas ruins e ele continua tirando, drenando e falando, eu não quero isso mais de você. Isso que é a diferença de um aspirador de pó bom, completo, perfeito, e nosso aspirador de pó que só puxamos, atraímos coisa ruim. O ser humano só atrai coisa ruim. E olha, presta atenção.
Por causa da desobediência de Adão, gerou o pecado, como está em Romanos 3:23. Todos os seres humanos se tornaram pecadores. Todos os seres humanos foram afastados da presença de Deus e do propósito original de Deus através de Adão. Intimidade e comunhão com o ser humano que ele criou. Todos os seres humanos são incapazes de satisfazer a vontade plena de Deus. Todos os seres humanos não podem ser salvos ou salvar outro. A redenção é caríssima, ninguém tem condição suficiente para salvação. Todos os seres humanos só possuem um caminho por causa do pecado. O caminho da desobediência, o caminho do pecado, da transgressão dos princípios de Deus, o caminho do vício, porque o pecado é viciante e ele gera vício momentâneo em nossa vida e constante, o caminho da vontade e dos seus desejos carnais e o caminho da morte, e da morte vamos ir para Sheol, que seria inferno, condenação. Isso é o pecado na vida de todos os seres humanos. Agora o ponto 4 com relação ao vídeo do pastor Paulo Júnior, o que ocorre após a morte. Muito interessante a explicação dele. Ele fala sobre justo e ímpio. Eu tenho um vídeo no canal que eu trago as 3 palavras. Eu vou colocar na descrição. O que é justo, o que é iníquo e o que é ímpio. O justo, o que é esse justo? Que eu volto a falar, que está em Romanos, você vê muito falando sobre justo. O justo viverá pela fé. Que é o justificado em Cristo vive pela fé. Não é uma fé natural, é uma fé espiritual e essa fé vai desenvolvendo nele, vai crescendo, amadurecendo como músculos espirituais. O justo, ele foi justificado em Cristo e salvo através da graça, mediante a sua fé. Ele busca. Agora, o que ele fala sobre iníquo? Ele fala sobre iníquo. Iníquo é aquele que transgride. Sempre está desagradando a Deus. É aquele que está em cima do muro. Ele não fala iníquo no vídeo, mas para a gente poder entender, iníquo é aquele que está em cima do muro. Ele sempre está desagradando a Deus. Agora, o que é ímpio? Ele nega Cristo. Ele nega a graça. Ele busca satisfação mundana e a sua vontade. O ímpio realmente é a pessoa que se entregou à sua vontade, à sua satisfação e tudo que tem no mundo. Ganância, dinheiro, poder, entendeu? Ostentar as suas luxúrias. É luxúria. O ser humano vai lá e coleciona carros, sendo que ele é uma pessoa. Como é que ele vai andar tantos carros assim? Coleciona roupas, coleciona relógio, coleciona obras de arte. Isso aí é luxúria. Isso é ganância de você querer ostentar os seus prazeres. E isso é pecado. Pecado gerando para a morte, e a morte, condenação, de condenação, inferno. Bem claro. Ele fala sobre, ele não entra, mas ele comenta sobre essa doutrina da salvação. Soteriologia. Nós temos que compreender que a soteriologia, que é a doutrina da salvação, de Deus vem a misericórdia e a graça para toda a humanidade. Mas o que vem do homem? A humildade e a gratidão. Se você não reconhecer que você depende de Cristo, se você não reconhecer o miserável de um homem que você é, ser humilde e ser grato pela cruz de Cristo, o que Ele fez no propósito da cruz, não adianta, você não vai ser salvo. É uma coisa bem clara.
Porque quando você olha para a crucificação de Cristo, você consegue compreender que como um homem consegue chegar a um nível de sofrimento tão grande para toda a humanidade, derramar o seu sangue inteiro por nós, um sangue puro, uma pessoa pura, uma pessoa perfeita. E o ser humano ainda continua achando que está em Cristo, achando que Deus está com ele, num ato pecaminoso, nas condições pecaminosas da vida, na sua satisfação, no seu egocêntrico. A pessoa só fala dela. Eu fiz, eu. A gente tem que tomar cuidado. As pessoas que falam muito delas, elas não têm Cristo. Porque normalmente a pessoa que tem Cristo, ela não consegue falar muito dela. Ela fala muito pouco dela. Como eu falei numa frase, quem tem realmente Cristo fala muito de Cristo, pouco dela e nada do seu próximo. Volto a falar, quem tem Cristo em sua vida, ela fala muito de Cristo, pouco dela e nada do seu próximo. Agora uma conclusão sobre livre-arbítrio. Decisões tomadas através de suas escolhas, decisões pela sua própria vontade. Mas peraí, eu não acabei de falar que nós não temos livre-arbítrio? Calma. É querer fazer algo na sua própria vontade e não havendo uma influência de nada, ou seja, nada te afetou. Agora você vai entender o que é livre-arbítrio. Jesus morreu, fazendo o propósito do Pai, amando todos os seres humanos, não condenando ninguém, mesmo aqueles que condenaram ele ainda fala na cruz, Pai, eles não sabem o que faz. Mesmo aqueles que apontaram para ele, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Continuou amando. Jesus com certeza amou todos aqueles que apunhalaram ele pelas costas. Jesus também amou Judas, o traidor. E mesmo assim, ele continuou no seu propósito. Isso é ter livre-arbítrio. Isso é ter livre escolha. Jesus teve uma livre escolha, um livre-arbítrio na vida dele, que ele realmente entregou de coração a todo o propósito, a toda a essência, a tudo que ele precisava fazer. Assim como Adão e Eva teve livre-arbítrio. Mas como Adão e Eva teve livre-arbítrio e caíram, é o que eu volto a falar no vídeo 1. Jesus era cheio. A sabedoria de Jesus era a sabedoria divina. Jesus não precisava aprender. Jesus aprendeu as coisas humanas na prática, mas ele sabia. Ele sabia porque ele era Deus, ele é Deus. Ele sabia do sofrimento do ser humano, das coisas do ser humano. Ele não sabia na carne, mas aí ele aprendeu. O que é isso? Sofrendo por nós. Já Adão não sabia o que era isso. Porque Adão, como Eva, era um vaso vazio. Então eles não sabiam. O livre-arbítrio de Adão e o livre-arbítrio de Jesus é uma diferença. Jesus, ele teve atitude e compromisso com aquilo. Já Adão e Eva, ele simplesmente foi algo momentâneo. Aí eu quero desse jeito, caiu e pronto. E se você analisar a vida de Adão e Eva e Jesus, você lê as passagens que falam sobre isso aí, Adão, Eva e Jesus estavam isentos de emoções e sentimentos pecaminosos que nem nós. Nós temos que compreender, para finalizar, que os três não têm essa natureza que nós temos. Os três nunca tiveram essa natureza que nós temos.
Mesmo Adão e Eva pecando, caindo, gerando Caim e Abel, sabemos que Caim matou Abel, aí de Caim começou a nascer a natureza maligna do ser humano. Porque Abel era o filho bom, Caim era o filho ruim. Caim deixou entrar o pecado da maldade dentro do coração dele. E ele foi lá e assassinou o irmão dele. A graça de nosso Senhor Jesus a todos. Agradecendo Jesus por mais esse vídeo, mais esse estudo, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Até o próximo vídeo. Bye bye, galera.